Genésio, cumprimento você como facilitador desse painel. O Leandro, da FICA, como é que estamos lá no Pernambuco? Tudo tranquilo e paz? Tudo bem, tudo certo. Regina, da UCB, tudo em ordem, tranquila? Boa tarde, tudo em paz, padre? E Viviane, cumprimentando como os debatedores dessa tarde. Boa tarde, padre. Nós temos aí um tema muito excitante, eu diria eu, horizontes pós-pandemia. É preciso ter um pouco espírito profético, eu diria até mais, um pouco um espírito de mandrake, para descobrir o que existe no momento presente que possa apontar horizontes diferenciados. Muita gente diz, nós não vamos sair dessa pandemia, não seremos mais os mesmos, a nossa sociedade não será a mesma. Alguém já disse também que a pandemia, ela não faz uma revolução por si própria, ela não converte as pessoas sem mais, sem menos. Então, me parece que tem muita coisa aqui em jogo que a gente pode refletir exatamente como é que nós vamos encarar esse mundo de Deus depois de todo esse momento de tanta intranquilidade, instabilidade, insegurança, onde a gente não tem muito parâmetro certo e concreto, né, que, de certa maneira, o presente tem que dizer alguma coisa para o futuro. Bem, nós estamos aqui, então, abrindo um painel que tem como tema Horizontes pós-pandemia, e nós entregamos, então, a palavra ao nosso facilitador para que coordene esse debate da tarde, desejando que seja bem sucedido e que todos nós teremos o grande proveito dessa fala de todos refletindo nesse tema. Obrigado, então. Boa sorte. Bom encontro. Bom painel. Obrigado, padre Romualdo. Eu o cumprimento também nessa tarde, cumprimento também a todos os demais participantes que estão aí, aos que vão participar como debatedores, Regina, Viviane, Leandro, e a todos que estão conosco, nos acompanhando aqui nessa tarde. Antes, propriamente, da gente começar, eu queria fazer duas orientações ou observações, mais de caráter mais prático. Um primeiro é solicitar que mantenham os microfones desligados, para evitar microfonia, e só o ligue no momento em que for participar eventualmente. Então, a gente pede que mantenham os microfones desligados. E uma segunda é que nós temos aí o chat, que, como já é de costume em outras participações também, a gente pode, então, fazer comentários, enviar perguntas. Temos aí o Joaquim, que está também nos auxiliando, aí no controle, na observação das participações, Então, aqueles que quiserem também enviar a sua contribuição, seu comentário, também por chat, possa fazê-lo. E como o padre Romualdo já acenou no início aqui, o tema de hoje, nós vamos estar trabalhando aí horizontes pós-pandemia. E o último, digamos assim, fórum dessa série que nós estamos fazendo já há algumas semanas aqui na UBEC. E que tem como tema, os fóruns têm como tema, educação, cuidado e transformação. E acho que esse é, de fato, o objetivo, que através deles a gente continue o nosso processo de educação, de formação, de qualificação, de atualização, demonstra também cuidado para com as pessoas, para com cada um de nós, com o nosso trabalho, com as nossas pessoas. Também é elemento, motivo aí de transformação, tanto nas práticas pessoais, quanto também no nosso trabalho enquanto educadores, enquanto docentes.
Então, hoje, né, é mais uma etapa, é mais um passo que estamos dando dentro, né, desse nosso programa aí, né, de fóruns aqui na UBEC. E o tema particularmente de hoje, então, horizontes, né, pós-pandemia. Eu queria apenas acenar, né, que nós estamos num momento de crise, né, um tempo que a gente poderia chamar de pós-normal, né, se é que há algum tempo normal, né, mas é um tempo em que vivemos um momento de crise provocado aí pela pandemia do Covid-19. O que caracteriza esses tempos é uma grande incerteza, como o padre Romualdo também já acenou no início. E aí, aqui eu trago uma observação, né, do irmão Marino Latorre. Ele diz que tempos de crises, tempos de incertezas, traz três características. Ele fala a instabilidade, é tempo de instabilidade, são tempos instáveis. Tudo muda muito rapidamente, né? Aquilo que hoje amanhã muda. Aqui, especificamente no Vale do Aço, né, onde nós estamos, aqui o Unilef nós estamos, está marcando muito por isso, né, uma instabilidade que há momentos que você pensa que as coisas estão diminuindo os números de contágio, os números de contaminação, de repente, né, isso sobe, muda todo o cenário, orientações que valiam ontem, hoje já não vale mais. Então, acho que essa instabilidade é uma característica, né, do tempo que estamos vivendo, o tempo de crise que estamos vivendo. Uma segunda característica não só é instável, mas é imprevisível. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né, ou não sabe o que vai acontecer hoje à noite. E isso, aliado, no nosso caso, no Brasil, aliado também a uma instabilidade política, uma instabilidade de governo, que a gente não sabe exatamente, né, qual vai ser o próximo pronunciamento do presidente, que vai deflagrar aí, né, todo um clima, uma mudança de cenário. Então, eu acho que são tempos imprevisíveis. Uma segunda característica, ele é instável, né, ele é imprevisível. E a terceira característica que ele aponta, né, que é um tempo incontrolável, no sentido, né, de que é impossível controlar o ambiente externo. E aí, né, se não podemos controlar o ambiente externo, dada, né, a incerteza, dada a instabilidade, dada a imprevisibilidade, como trabalharmos os ambientes internos? E aí, internos, estamos dizendo das nossas instituições, mas também internos enquanto nós mesmos, né, no nosso interior, como a gente trabalhar, como a gente poder controlar, né, esses ambientes internos, né, diante de uma incerteza e de uma imprevisibilidade do ambiente externo. E ele mesmo, né, o Marino, ele diz uma frase, né, que eu acho que caracteriza bem, né, esse tempo. Ele diz: nessa incerteza, ou incertezas no plural, né, nós temos que aprender a navegar em oceanos de incertezas, apoiados em arquipélagos de certezas. Achei interessante essa imagem. O oceano é de incertezas, mas há ilhas, né, há arquipélagos, né, de certezas. E aí, como a gente navegar, né, nessas incertezas, mas podendo nos apoiar naquilo que é mais seguro, naquilo que às vezes são certezas. Nem tudo é incerteza, nem tudo é instabilidade. E eu acho que esse cenário, então, né, nos convida ao debate. E esse tema de hoje, passada a pandemia, né, no pós-pandemia, que horizontes ou que direções, né, nos apontam? Para onde nós estamos caminhando? Quais são aí atitudes, quais são aprendizados que temos ou que devemos ter, ou que podemos retirar desse tempo de incerteza, desse tempo de insegurança, desse tempo de pandemia que estamos vivendo? Para onde vamos, né, para onde estamos caminhando? É o que nós, então, aqui vamos poder, né, conversar um pouco nessa nossa tarde. E aí eu convido, primeiramente, né, o nosso colega, o Leandro, aliás, a Viviane, né, primeiramente a Viviane, que vai nos
brindar com a sua colocação. Então, com você, a palavra, Viviane. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de fazer um agradecimento aí ao Beck por fazer esse convite para a Católica EAD, e eu aqui representando, que é muito importante, acredito, a gente discutir o que está acontecendo no âmbito da educação, né, inclusive para nós pais, né, e educadores também. Então, o tema de hoje, né, como fechamento, como o professor Genésio já falou, ele vai ser um apanhado de tudo isso que a gente viu nos fóruns anteriores, né, e o que a gente faz com tudo isso que a gente viu, né, o que ficou, qual foi a impressão que isso nos deixou, o que ficou marcado, né, com essa experiência, né, uma experiência não feliz de uma pandemia, né, então o que trouxe para agregar a nossa experiência aí como ser humano educador, né, então eu trouxe aqui breves slides, mais a título de ilustração, para a gente poder conversar um pouquinho, e deixa eu ver aqui, deixa eu colocar aqui para compartilhar. E alguém só me dá um ok se vai estar compartilhado, tá bom? Ok, compartilhado. Ok. Obrigada, gente. Eu queria deixar essa pergunta para nós, para permear assim, a nossa conversa, né, na tarde de hoje. Qual foi a última vez que você aprendeu algo novo pela primeira vez? Né? Queria assim, que vocês pensassem, e quem quiser colocar ali no chat para nós, né, até para expor, aí compartilhar. Nas últimas semanas, vocês aprenderam, o que vocês aprenderam de novo, né, de surpreendente, que nunca tinham tido necessidade de aprender, de mexer, de trabalhar, às vezes por receio, por medo, por preconceito, né, por resistências. Então, eu queria que vocês pensassem, quando que vocês aprenderam algo novo, pela primeira vez, que vocês descobriram algo novo? Porque eu acho que esse é um pensamento que a gente está tendo, né, em todo esse período de isolamento, né, o que eu posso aprender com isso? Nós estamos aí, todo mundo assistindo webinars, todo mundo assistindo videoaulas, fazendo, produzindo e tal, e o que nós ganhamos com isso, né? Qual que está sendo o meu aprendizado como educador, o meu aprendizado como pessoa humana, né? Então, vamos manter isso aí na nossa conversa de hoje, que eu acho que é importante. Quem quiser partilhar com a gente no fórum pode ficar à vontade, tá? A gente, lá em 11 de março, a gente se deparou com essa situação, né? Educação e o Covid-19. Isso afetou todos os setores, né? Mas a gente aqui pensando na educação, a gente bagunçou todo o nosso calendário acadêmico, as nossas casas, os nossos lares, a rotina da nossa família foi alterada, a rotina do nosso trabalho foi alterada, a rotina dos nossos filhos, nossas crianças. Então, foi um impacto muito grande. Ok, Viviane, foi um impacto, mas, além disso, o que foi? Foi um momento de aprendizado, foi um momento de se reinventar. Aqui, quando eu digo se reinventar, não foram somente os professores, não foram só os docentes. Os pais tiveram que começar a ter um processo de letramento digital, né? Tinha pais que nunca tinham acessado uma videoaula, uma webconferência, a gente teve que trabalhar o beabá com esses pais, né? Professores, idem. Então, os professores da noite para o dia, como a gente já discutiu aqui
nos outros fóruns, né, a gente viu que os professores, eles se reinventaram da noite para o dia, eles criaram ferramentas inéditas, né, às vezes até algumas áreas em que nós tínhamos receio que fossem trabalhar no ensino remoto, que fosse dar certo, deram um show. Eu sempre falo isso para os coordenadores, gente, o pessoal no presencial está dando um show nas aulas remotas, né? A professora Regina está aí, não me deixa mentir. Então, isso eu acho que foi um grande aprendizado, tanto internamente, nos nossos lares, quanto em nossas instituições. Foi um desafio e tanto, né? Apesar de nós ainda recebermos algumas queixas, que não está tudo 100%, mas pelo menos começou, né? Essa disrupção na educação, ela viria, nós sabíamos que estava prestes a acontecer. A gente só não sabia que essa disrupção viria empurrada, né, por uma pandemia. Então, ela aconteceu, né? O que era para acontecer em 10 anos, vai acontecer em 2. O que era para acontecer em 2 anos, nós fizemos acontecer em 3. Então, isso deu uma acelerada nas nossas descobertas, deu uma acelerada nos estímulos, né, tanto familiares quanto educacionais, tá? O nosso medo, né, quando começou isso de aula remota e tal, vamos ficar em casa, isolamento, internet para lá, internet para cá, o medo era que nós chegássemos a essa situação, né, cada um numa bolha com o seu equipamento multimediático aí, sem conversa, sem interação nenhuma. E nós conseguimos provar, aqui eu digo tanto educadores quanto famílias, conseguimos provar que a gente consegue fazer o bom uso disso, né? Esse foi o grande medo, né? Não haverá mais comunicação, como é que nós vamos colocar esses professores novamente em sala de aula, essas crianças, como é que elas vão voltar a se socializar em suas respectivas salas, os professores. Então foi um medo, mas pelo menos que eu tenho visto aí de estudos e mesmo de experiência aqui, que eu tenho uma filha de 7 anos que está fazendo aula online, que tem sido justamente o contrário, né, que esse momento tem trazido interação, esse momento tem trazido vontade do novo, vontade de descobrir, e isso acaba passando também para a família, né, para pai, para mãe, que estão também aprendendo com essas crianças, né? Então, a gente está com essa situação, né, hoje, onde os pais, né, estão acompanhando muito mais os afazeres de tarefa, de aula, estão assistindo aula junto com os alunos. Essa semana, só abrindo parênteses, na sala da minha filha, teve um pai que estava sentado ao lado do filho, né, e daí a professora, oi, fulano, tá, daí ele falou, não, tô aqui, que essa aula eu quero assistir também. Então, vejam, assim, o impacto disso, né, a gente trouxe a escola para dentro da casa, né, onde, de repente, aquele pai não tinha estudo, não, né, ou quis relembrar, quis aprender com o filho. Então, olha que momento rico esse, né, que o momento, que essa situação nos proporcionou, né. Então, esse aqui a gente tem uma visão ideal, né, do que era para ser, né, e a gente tem essa situação também, que eu acredito que vários de nós nos deparamos com isso, né, o home office, com uma criança em cada computador, um tocando, a mãe tentando fazer aula, atender empresa, atender telefonemas. Então, a gente realmente se descobriu, né, se descobriu como profissional, se descobriu como um membro mesmo de todo esse sistema educacional, né, nós não estamos à parte da educação, não estamos à parte da escola dos nossos filhos, né, então, acho que esse foi um momento bastante rico para todos nós. Mas a gente tem aí que é a grande crítica, né, à educação
a educação à distância, ao ensino remoto, né, as aulas à distância, que é essa situação. E os que não têm acesso. Como fazer para incluí-los nisso, né? A gente tem ainda algumas instituições que estão resistindo aí ao ensino remoto justamente por terem muitos alunos nesta situação, né? Embora achemos que, não, hoje qualquer aluno tem celular, qualquer aluno, sim, mas para fazer aula, algumas situações são exatamente isso, né? Aqui o povo da cidade, entre aspas, né, com todo o acesso, né, com o que foi pensado a educação para ele, porém, quem está, né, na periferia, né, está submetido, talvez, a essa situação. Então, é algo que a gente ainda tem que avançar, né, a gente ainda tem que ver como fazer essa inclusão, né, dessas pessoas que estão aí à margem dessa inclusão que nós acabamos fazendo, que nós acabamos participando, né? O que eu penso que esse tipo de sala de aula, quando nós voltarmos, né, falando aí no pós-Covid, quando voltarmos, os alunos não vão mais aceitar, né? Nós não conseguiremos mais dar aula para alunos com essa estruturação de uma sala de aula, né? Eles não vão mais querer isso. Por quê? Porque eles foram apresentados a outras metodologias, né? Eles foram introduzidos aí na cultura digital, eles sabem que é possível fazer um novo. Então, o professor que agora está trabalhando, para se reinventar, para buscar novas dinâmicas, para tornar a aula mais atrativa, apesar da distância, ele, com certeza, ele vai carregar essas metodologias, esses hábitos para dentro da sala quando ele retornar para o presencial, porque o aluno não vai querer voltar nessa situação, né? Porque senão a gente vai ter que chegar nesse ponto, né? Eu coloquei essa charge, que eles colocaram uma carcaça aqui de uma TV, né, de um computador, para que os alunos prestassem atenção na professora, né? Porque eles ficaram tão acostumados, né, com essa parte tecnológica, em ver o professor em computador, em celular, em vídeos, que quando ele tem o professor aqui presencialmente, talvez o encanto não seja o mesmo, né? Então, a gente vai ter que entender que essa é uma época, né, uma década da transformação efetiva da educação, né? Onde os educadores estão aprendendo a ensinar de uma outra forma e os alunos estão vendo também a aprendizagem de uma outra forma. E eu penso que esse também é um momento rico para que as instituições pensem na capacitação docente, né, na capacitação para esse mundo digital que nos foi empurrado de uma hora para outra por esta pandemia. Então, eu acredito que é uma oportunidade, né, para pensarmos nessa capacitação, né. E aqui eu deixo uma frase, né, de filósofo Heráclito, que fala que ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontra as mesmas águas, e o próprio ser já se modificou. Então, o que o professor Genésio falou ali no início é a mais pura verdade, né, que o padre também falou. Nós vamos sair diferentes, não só o sistema, não só o modo de ensinar, mas nós como seres humanos e como educadores, e também como aprendizes. Nós vamos sair diferentes desse novo, né, esse novo modelo aí que nos foi apresentado. Tá? Era isso, assim, que eu queria colocar para vocês, né, são algumas impressões, alguns recortes aí do que
até do que eu estava vivendo aqui como mãe, como professora, né, de como será quando voltarmos para a realidade das nossas salas de aula, né. Então, era isso, queria mais uma vez aí agradecer, obrigada, professor Genésio, obrigada, pessoal. Ok, obrigado, Viviane. Você traz pontos aí, né, interessantes para reflexão, provocantes, né, eu acho que chama, né, a nossa atenção, né, sobretudo esse aspecto, a virtualização, né, essa dimensão, né, do virtual, do digital, do não presencial, né, na vida, não só na escola, mas como você mesmo colocou, entrando dentro das casas, provocando também, né, mudanças dentro das casas e dentro de nós, né, dentro de cada um de nós também. Muito obrigado pelas colocações, né, e vamos ouvir, né, o professor Leandro, e as perguntas, as contribuições, os comentários vão chegando e a gente, depois de um momento de exposição, vamos nos abrir também para a participação. Leandro, é com você. Obrigado. Também gostaria de compartilhar um material. Todo mundo está conseguindo visualizar? O material, não. Estou vendo você. Não tá, o slide, não? Não. Então, vamos lá. Ameaçou entrar e saiu. Agora? Sim, agora sim. Ok. Vamos só... Só não está no modo apresentação. Pronto. Ok, agora sim. Obrigado, Genésio. Bom, antes de mais, parabenizar Roberta, Joaquim e aos idealizadores, né, desses painéis, desse fórum. Agradecer também o convite para esse momento. Cumprimentar também o nosso presidente, Romualdo, ao nosso mediador, Genésio, e agradecer também a todos aqueles que estão agora e nos escutando. De fato, nós vamos fazer, o objetivo meu com esse material fazer algumas reflexões, mais sobre o olhar de gestão e voltado para a educação superior e mais especificamente aí para o ensino presencial. Então, olhar esses horizontes, né, pós-Covid, mas ao mesmo tempo ainda, né, convivendo com o Covid, né, porque pós-Covid dá a impressão que o negócio uma hora vai desaparecer e tudo vai, né, e é esse momento de convívio também. Então, o padre Romualdo já mencionou no início aí que é um exercício um pouco de pensar o futuro, né, e um pouco mandrake, né, padre Romualdo? O Genésio também falou dessas incertezas, enfim, mas a gente vai fazer aí algumas reflexões baseado no material da Roper e outras últimas semanas, eu acho que todo mundo aí deve ter assistido N webinars, lives, né, falando sobre o pós-Covid, falando sobre esse momento, enfim, então é uma reflexão baseada nesses materiais aí. Então, meu nome é Leandro, estou como diretor aqui da FICER, né, que é a Faculdade Imaculada Conceição aqui do Recife, e também agradeço aí os nossos coordenadores aqui da FICER, também o Rafael, Hernandes, enfim, o pessoal que está aqui nos assistindo nessa tarde. Então, o primeiro ponto de reflexão é um pouquinho assim,
em que barco que nós estamos. Né? Quer dizer, acho que é importante a gente pensar assim, um pouquinho, onde é que nós estamos? Que embarcação é essa? Então, a gente está nesse nevoeiro, né? Nesse momento aí que o Genésio falou de incerteza, imprevisibilidade, inconsistência, enfim, uma série de situações, né? Mas, assim, uma das primeiras reflexões que eu queria trazer é que a gente está num barco que já tem um casco grosso, né? Afinal de contas, aí são 50 anos de história, e é muito provável aí que nesses 50 anos já se passou por muitas tempestades, momentos de calmaria, e talvez até alguns piratas tenham se enfrentado nesse meio aí, né? Então, é um barco que tem um timoneiro, né, muito experiente na nossa direção, um barco que tem objetivo, tem missão, tem visão, tem valores, e uma tripulação com algo que é muito forte, né? Albert Einstein falava que é uma força motriz mais poderosa que o vapor, que a eletricidade, que a energia atômica, que é a vontade. Então, assim, a gente tem um barco, nós temos uma tripulação, nós temos uma equipe com muita vontade. E uma coisa que ainda é muito diferente das demais, né? Nós temos fé. Eu tenho certeza que todos os que estão conosco nesse barco, a gente tem também, acima de nós, alguém, né, pelo qual a gente não só acredita, mas dedica as nossas horas e as nossas vidas. Então, é importante pensar um pouco essa ideia, né, de onde nós estamos. Né? Então, uma segunda reflexão que eu queria fazer e aí, será quando que vai ter uma retomada do crescimento no setor educacional? E aí, é uma segunda reflexão. Quando será que nós vamos ter uma retomada do crescimento? E eu trouxe aqui um slide da Roper, né, um material, onde eles fazem um estudo desde 2003, mas principalmente de 2007 e tal. A gente observa aí duas linhas, essa vermelha é o PIB, né, e a outra é um pouco as matrículas, né, da rede privada da educação superior no Brasil. E a gente observa, olhando para esse gráfico, um comportamento assim, de subida e descida, assim, eles têm um comportamento bastante semelhante, né? Então, olhando para esse gráfico, o que se já pode se pensar? Olha, uma retomada, de fato, de crescimento, etc., deve acontecer quando a ampliação de novos postos de trabalho, porque o PIB está muito atrelado a essa questão de postos de trabalho. A Roper traz essa reflexão, que eu acho muito pertinente, que é uma visão mais lá no futuro, quer dizer, retomar o crescimento. Agora, claro que isso aqui não é um contexto, não é uma fala que dá para se dizer, vai ser para todo mundo assim. Né? A gente sabe que tem locais onde tem cursos sendo autorizados, tem situações um pouco diferentes que, de repente, ele acontece um pouco antes. Né? Mas, de uma maneira geral, as coisas estão meio coladas. Então, o que se espera enquanto retomada e crescimento é mais ou menos quando isso acontecer, quando nós tivermos... Bom, quando vai acontecer, de fato, essa retomada, a gente não sabe. É lógico que, se nós tivermos uma vacina, se nós tivermos uma cura, a coisa acontece mais rápido. Mas, em não tendo isso, a gente, né, há uma expectativa, um prazo maior. Então, trago uma terceira reflexão, e uma tendência mais a curto e médio prazo, talvez mais curto aqui, 2020, 2021. Quer dizer, o que nos espera agora para esse momento agora, que nós estamos vivendo e que nós estamos atravessando e que esse barco está aí. Então, quer dizer, o que a gente tem observado é um aumento do desemprego, né, especialmente nas camadas com menor renda, e aí, obviamente, que atende um público-alvo C e D, vão ter um impacto maior,
Não é? É lógico que um curso, por exemplo, como medicina, etc., que você tem um público com poder aquisitivo maior, né? Então esse não vai ter o mesmo impacto do que um curso que tem aí estudantes com classe C e D e que tenha mais vagas em várias instituições, né? Então, com o aumento do desemprego, a estimativa até de 17 milhões de desempregados para julho de 2020, então, óbvio que nós vamos ter um impacto. Uma outra coisa que a gente está vendo muito, né, está muito presente, que nós temos aí de coisas online e gratuitas e free, não é uma loucura. Eu acho que todo mundo aí, ontem, Joaquim me falava, poxa, hoje é a 4ª reunião que eu participo, né? É só à tarde. Então, quer dizer, está tendo muita coisa, né, Joaquim? E óbvio que eram reuniões, mas também tem várias ofertas aí, várias coisas que nos chegam a todo momento, e isso é uma tendência que não vai parar amanhã ou depois, é uma tendência de continuidade, tá? Há uma probabilidade de oferta de AD, semipresenciais e híbridos, e aí o maior uso de plataformas e tecnologias não presenciais, coisas aí, né, de uma aceleração de uso, né, de tecnologias, e com certeza vai estar presente com os alunos, e como a gente fez uma pesquisa aqui, eles estão sentindo e passando, etc. E alguns alunos que falam, olha, eu quero, claro, tem uns que falam, não, eu quero voltar, porque, obviamente, a gente não tem um comportamento comum e único, né, de todas as pessoas, mas, com certeza, essas tecnologias vão estar no presente. Nós teremos novos cursos também nesse cenário, porque, mesmo com o retorno, eu até aqui, a Roberto fez um compartilhamento do material da Unicamp, já viu lá 4 fases do retorno. E aí tem essa questão do distanciamento. Então, uma sala que estava lotada vai ter que ter 25 alunos, porque vai ter que ter um distanciamento. E aí tem mais álcool em gel, tem equipamentos, EPI, testagem, enfim, uma série de outras coisas, máscara, né, que vão ser novos também para a nossa unidade. Em relação aos alunos, né, a captação, nós vamos ter um impacto agora, né, do final do ano também, muito provável que a gente vai. E alguns falam em 70%, outros em 30%, um terço, enfim, não há um consenso, mas o consenso é que a nossa captação vai sofrer um impacto agora, né? A evasão, inadimplência, também, não é? A gente está acompanhando como que a evasão aumentou, e agora na virada, a gente fez uma pesquisa que 70 e poucos % querem continuar, mas já sinalizaram que não vão continuar. Quer dizer, como já teve um grupo, né, que já parou, então, imagino aí que nós vamos ter um impacto bastante... um impacto... Vira e mexe, o IP aqui pediu não sei o quê, o juiz pediu não sei o quê, aluno entrando pedindo redução de mensalidade, esses processos, professores também, alguns entrando, porque entendendo aqui no WhatsApp, poxa, parte. Tem aí... Professor, desculpa, você podia clicar em ocultar na taxa inferior da apresentação? Tá atrapalhando aí? Ok, pronto. Obrigado. Desculpa, obrigado. Obrigado, eu. Então, também a concorrência nossa, não é? Vai ser ainda mais acirrada, porque vai ter redução de mensalidade, vai ter campanhas mais agressivas, de agora, pague depois, o seu caixa, né, para poder fazer sua campanha, mas, com certeza, a gente vai ter aí uma agressividade ainda maior nas campanhas. A sustentabilidade das nossas unidades, a gente tem aí um impacto na receita, né, a gente está tendo uma perda por inadimplência, evasão, enfim, endividamento, não estou dizendo que o BEC está assim,
tá? Mas é uma tendência no cenário das IES de ensino superior, né? Não necessariamente a nossa, mas a nossa também está nesse meio, né? Porque a gente vê no dia a dia que são tantas pessoas pedindo ponto, pedindo bolsa, aí tem que lançar mão, para quem tem reserva, né? Tem que lançar mão nas reservas. Pessoas, não é? As pessoas que a gente também espera que vai ter mudança, né? E vai ter em atitudes, comportamentos, isso vai, obviamente, existir, né? Também não uniforme, né? A gente não, é difícil a gente pensar numa uniformidade, o mundo vai ser assim, as coisas todas vão ser assim, tudo vai andar para esse caminho. Eu acho que esses uniformidades, elas acabam não sendo exatamente assim, né? Mas temos tendências de mudanças de atitudes e comportamento. Vai voltar ao hedonismo, né? Como foram os anos loucos, né? Depois da gripe espanhola, como foram vários movimentos depois de grandes impactos, seja por revolução, guerras ou pandemias, né? Mas, não sei, mas que muitos vão repensar, e a Viviane aí, né, colocou muito bem, como tem vários comportamentos, né, que já mudaram, que provavelmente continuarão depois, ou, né, na sequência aí desse mundo. Então, não temos dúvida que várias atitudes também, comportamento, porque a gente espera, óbvio, né, é que sejam comportamentos mais humanos, voltados mais para pessoas, e que sejam atitudes mais voltadas para aquelas que nós acreditamos enquanto instituição católica, né? Então, assim, umas reflexões finais também, com uma tendência mais positiva, porque parece que eu fiquei muito no campo negativo, né, de muitos problemas que vem por aí, mas eu acho assim, o que a gente entende e o que a gente não entende, o que a gente imagina, né? É que se cuidarmos bem da nossa oferta e da essência do que ela propõe, porque nós somos uma instituição com valores, né, que acredita fortemente nos valores, que acredita em pessoas, a gente imagina, né, que essa navegação, esse nevoeiro vai ser menos tenso e a gente vai conseguir navegar em direção a bons portos, né? Porque qual que é a tendência de as pessoas agora, é aquela comparação, é que nem a gripe espanhola, eu fiz uma pesquisazinha, né? Fui fazer uma pesquisa lá no navio, né? Os passageiros do navio Erara, né? Que foi um navio que saiu da Europa e que veio com pessoas doentes e parou no porto aqui de Recife, parou no Rio, em Santos, e acabou alastrando, né, a doença no Brasil. E eu fui buscar um pouquinho nomes, né, quem era o João, quem eram as Marias, quem era o José, que estavam lá. E a gente não encontra, o que a gente encontra são estatísticas, né? Foram 50 milhões de mortes, HN1, foram não sei quantos mil, tal. Então, o que a gente vai observar muito? São estatísticas, né? E comparação. Tal país foi isso, tal, não sei o quê. E no fundo, a gente esquece, e não pode esquecer, das pessoas, né? Do impacto e de cuidar dessas pessoas, porque isso vai ser um grande diferencial nosso. E como a gente tem essa preocupação, eu acredito que vai ser um diferencial que vai nos fortalecer aí nesse momento de pós-Covid e nesse momento que ainda a gente está convivendo com essa situação. Uma situação, obviamente, dolorosa e que está afetando aí tantas vidas, então a gente não pode esquecer das pessoas, das suas histórias, das suas vontades, dos seus desejos, do seu sonho, e tentar ajudar, porque é isso que talvez vai fazer uma grande diferença, né? Porque, aqui para fechar, todo mundo já falou isso em vários outros webinários, e aqui também, nos outros painéis, desculpa, eu já tenho escutado isso, né? Que guerras, revoluções e pandemias aceleram a história, né? Então, com certeza, a Viviane aí colocou de várias acelerações e outros colegas já colocaram. Então,
se nós temos vários processos que vão ser acelerados por essa situação, eu não tenho dúvida, né? Agora, quais né, vão trazer bons resultados para nós, eu acredito que sejam aqueles onde nós coloquemos a pessoa, o aluno, a aprendizagem no centro dessa aceleração. E não simplesmente acelerar por acelerar, vamos trazer por fazer, porque é moda, porque é isso, porque é aquilo. Não, né, continuarmos firmes aí com nossa imagem, né, do nosso navio, que tem o casco grosso aí para atravessar essa pancada também. É isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Leandro, pela participação. E você traz aí um outro viés, né, da nossa reflexão sobre o aspecto, o ponto de vista da gestão, e aí você traz, né, desafios, tendências, tanto para o mercado educacional, mas também para nossas instituições de educação superior, nossas IES particularmente, para os cursos, né? Então, dentro de uma mesma IES, você tem aí cenários diferentes também por cursos que tendem a agravar os desafios também dentro desse cenário que nós estamos vivendo. E, por fim, né, você chama a atenção para as pessoas, né, que não são, como você disse, né, não são apenas estatísticas, não são apenas números, mas são pessoas, né, que estão ou que estamos envolvidos em todo esse cenário. Muito obrigado aí pela participação, pela colaboração. E vamos ouvir agora a professora Regina, que é pró-reitora acadêmica da Universidade Católica de Brasília, e que vai também trazer a sua reflexão. Por favor, professora Regina. Boa tarde a todos, boa tarde, professor Genésio, também aí parabenizo a todos pela iniciativa e pela organização de todos esses fóruns virtuais de debate. Eu acho bastante importante a gente poder compartilhar com outras pessoas, outras instituições, todas as reflexões, né, que acabam acontecendo naturalmente em situações como essa que nós vivemos. Quando eu fui convidada, né, quando eu fui provocada a refletir sobre os horizontes aqui no pós-pandemia, né, algumas coisas me vieram à mente, né? Eu acho que para além dos protocolos de segurança que todos nós sabemos que vamos precisar criar, para além das necessidades da reorganização dos calendários escolares, para todas as adaptações que são necessárias, eu acho que nós devemos combater de forma veemente o desperdício da experiência. O que toda a sociedade como um todo está vivendo neste momento de pandemia é um acúmulo de experiências que refletem novas formas de se relacionar, novas socialidades e novas mentalidades que vão consequentemente aparecer, vão aflorar, né, quando nós retomarmos as atividades presenciais. Eu acho que todos vocês já ouviram, né, a ansiedade, ou pelo menos perceberam a ansiedade que as pessoas têm pelo retorno ao normal, né? O normal não mais existe, o normal não vai voltar a se estabelecer, porque nós temos uma experiência que nos coloca numa situação de completo desconforto. E isso, traduzido aqui para a atividade do ensino, eu acho que também nos convida a refletir que mentalidades, né, que novos papéis estudantes, professores, família e a própria instituição precisa desenvolver. Veja, eu acho que a principal experiência que o nosso estudante acumulou, né, dentro desse processo é justamente a necessidade que ele tem de restabelecer o vínculo e a dedicação com o seu processo de estudos. Aquela pretensa autonomia, que especialmente no ensino superior, espera-se que os estudantes desenvolvam,
ela revelou neste momento que depende muito mais do estudante do que da própria instituição. E a maneira como esse estudante desenvolveu essa autonomia talvez esteja refletido naquilo que ele pôde construir, no que ele pôde desenvolver em termos de estudos, atividades, sem que ele tivesse, né, alguma figura de autoridade, o professor, a instituição, ou a própria família, lhe cobrando sobre os resultados. Então, eu acho que o estudante, ele precisa, né, no momento do retorno, ser inquirido a respeito do conhecimento, das habilidades que ele conseguiu desenvolver neste percurso. Veja, o que os estudantes e professores perceberam de forma muito clara nesse momento é que nós temos uma produção de conhecimento colaborativa. Quantos professores, quantos educadores não ousaram e desenvolveram Wix, e-books, portfólios, né? Desenvolveram construções coletivas que são absolutamente enriquecedoras e que com certeza vão impedir todos os docentes de voltarem àquela forma tradicional de conduzir uma atividade. Tem uma foto que a professora Viviane colocou que acho que expressa bem isso, né? Aquela ideia de carteiras alinhadas, enfileiradas, certamente não vai propiciar uma construção colaborativa. Então, uma nova mentalidade por parte do estudante emerge, assim como um novo conjunto de expectativas. Os professores, por outro lado, nesse período prolongado aí de suspensão de atividades, além da reinvenção das suas próprias metodologias, da maneira como eles conduzem as aulas, também ficou bastante evidente, penso eu, que eles agem como facilitadores, ainda que a pedagogia, que toda a literatura a respeito sempre tivesse mencionado o fato de o docente ser um facilitador do processo de ensino-aprendizagem, esse momento revelou que o papel de autoridade que eventualmente ele exercia em sala de aula já não cabe mais dentro de processos de construções colaborativas. Ele é mais um elemento dessa construção. E penso também que a principal mentalidade que surge num professor é aprender a avaliar o percurso e não a foto que uma avaliação revela. Né? Eu acho que todos os professores foram convidados a avaliar o percurso formativo, todas as atividades que o aluno desenvolveu ao longo desse processo de isolamento, e não só aquela foto que a avaliação tradicionalmente traz, né? As instituições, por outro lado, elas precisam reinventar a sua atividade, especialmente porque no momento do retorno, as novas socialidades emergem, ou seja, ela precisa ser uma escola, um espaço de acolhimento e de escuta. A cultura do encontro precisa ser favorecida para que essas pessoas reconstruam os laços de socialidade que existiam. E as pessoas certamente chegarão aqui de volta às atividades com carências, ansiedades, né, incertezas, imprevisibilidades. Todos aqui têm consciência, né, de que nós não controlamos o ambiente externo, então a instituição precisará desempenhar esse papel de acolhimento, de escuta, deve favorecer essa troca, né, especialmente porque ela é a instituição capaz de constituir essas novas socialidades. E penso também que os familiares, de uma forma geral, também ressignificaram a importância da educação, da escola na vida dos seus filhos, mesmo naqueles processos, nos níveis de formação mais elevados, como é o caso do ensino superior, né? Até então, os filhos saíam de casa, iam para a faculdade e os pais, de alguma forma, se despreocupavam de que, olha, meu filho está lá, naquele ambiente, e ele está aprendendo. E eles se desconectaram dessa relação, diferente do que acontece com os níveis mais básicos de formação, em que os pais tendem a acompanhar de forma mais próxima os filhos. Então, eu acho que no ensino superior, os pais se reconectaram com o processo de formação dos filhos e entenderam o quanto de envolvimento e de engajamento eles precisam ter. Em algum momento desse processo de isolamento, eu aqui na universidade passei a receber
muitos e-mails de pais de estudantes maiores de idade, nos questionando se efetivamente os filhos estavam aprendendo com aquilo, porque eles estavam vendo o comportamento de um filho ficar diante de um computador, né, e com os níveis diferentes de interação, diferentes daquele que os pais estavam habituados a ver. Então, eu penso que novas mentalidades vão emergir dessa situação. E penso também que dentro dessa condição de exposição, acho que todo mundo aqui vivenciou situações de exposição da vida privada nesse ambiente remoto, né? Professores, estudantes, a própria instituição, a todo momento que você está numa videoconferência, aparece aí alguma coisa, alguma participação especial. Então, eu penso que o maior desafio de todas as instituições de ensino, quando retomarem as atividades presenciais, de novo, é evitar o desperdício da experiência que esse momento nos trouxe. Nós temos a obrigação de criar aulas participativas. Nunca mais nós vamos voltar àquela ideia de aulas expositivas. As aulas precisarão ser, mais do que nunca, dialogadas. E as relações de autoridade, elas são substituídas pelo compartilhamento de experiências. Eu acho que só assim, né, a construção do conhecimento, de fato, vai se tornar significativa para os nossos estudantes. Então, mentalidades precisam ser reconstituídas, socialidades, porque são justamente as relações, as conexões e os sentidos, né, que as instituições são capazes de estabelecer nos diferentes contextos culturais. Eu tenho certeza absoluta de que no contexto dos menos favorecidos, a escola adquire um papel de extrema importância e ela é resgatada também em contextos culturais mais privilegiados, vamos dizer assim, e eu penso que nós aqui, na condição de instituição, precisamos aprender com tudo isso. Não podemos ter medo mais de compartilhar a responsabilidade pelo aprendizado e deixá-los exclusivamente só com o professor, só com a instituição, ou naquela dependência de conteúdos previamente formatados, encaixotados em disciplinas, né, numa grade, numa matriz. Eu acho que isso nos convida a refletir uma nova relação com o processo de aprendizagem. Ou ao menos é nesse sentido que eu tenho me sentido desafiada e tenho me sentido provocada a refletir. Eu acho que essa é a contribuição para esse fórum aqui, imaginando o mundo e a nossa atividade no pós-pandemia. E agradeço mais uma vez a participação e a iniciativa de todos. Professor Genésio, lhe devolvo a palavra. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Regina, aí pela participação, obrigado aí pelas reflexões que você traz, e que também nos complementa a nossa reflexão, a nossa discussão, e nos provoca também nesse tema que estamos aqui debatendo. E a professora Regina chama a atenção aí sobre esses aspectos do contato, o termo que ela usa, restabelecer aí, o contato com o estudo, com a aprendizagem, eu acho que com a autonomia, então, acho que são todos aspectos muito desafiadores para o processo de ensino-aprendizagem para as nossas instituições. E aqui também temos no chat várias pessoas que participaram aqui, trouxeram comentários, então vou ressaltar apenas alguns aqui, desde o início tivemos aí vários comentários que chegaram. E aqui a pergunta colocada inicialmente pela Viviane, o que nós aprendemos a última vez que aprendemos uma coisa nova, ou quando foi que aprendemos ultimamente coisas novas, e aqui apresenta várias respostas. Aí o Leonardo dizendo, aprendi a utilização de diferentes ferramentas, aulas mediadas por tecnologia, dizia o Padizak, então aprendi sobre o trabalho remoto e as ferramentas que potencializam o momento, aprendi a tornar a live mais produtiva, o Machado dizendo, e
Aprendi a fazer live com família, a Deise colocando, interessante, fazer live com a família, né? Também a Deise coloca, né, não iríamos imaginar a participação, ela falando da participação das famílias, né, no processo de aprendizagem diretamente, né, antes da Covid. Então, aí, né, uma participação direta. Também, Leonardo disse que esse momento é um momento rico, né, para as novas aprendizagens e também para nos reinventar, né? Educação deve incluir, temos que nos preocupar com isso, também diz o Leonardo, sobre aquele slide colocado lá pela Viviane, de que nem todos têm acesso, né, às mesmas tecnologias, da mesma forma aos processos de aprendizagem. Temos alunos que vão uma vez na semana ao polo, estudam em casa e não têm internet, né? A Aline chamando a atenção aí para o aspecto desses alunos que não têm a conectividade. O Eustáquio, né, dizendo, esse acesso à internet nas IES deverá ser repensado. Além do acesso a computadores, uma vez que boa parte dos procedimentos que temos adotado inclui uma série de dispositivos que demandam acesso à rede, a pesquisa acontece na hora da aula. Boa parte da interação passou a ser mediada por uma série de aplicativos. Assim, concordo que nossos alunos poderão, inclusive, exigir o uso recorrente de tais recursos. É o que estava dizendo, né? A volta não será ao que era, simplesmente, né? A volta será diferente. E também, ponto aqui, o Wesley dizendo, são pontos muito relevantes, parabéns, professora Regina, e também aqui o Jorge, ali, Tereza, também cumprimentando aí a professora Viviane, ao Leandro, verdade, Leandro, muitas ofertas de produtos, o mercado vai expandir e acredito que vai ocorrer um momento em que a qualidade definirá quem permanece no mercado. Viviane, aí comentando também a fala do Leandro. Professora Maria do Carmo, a Maria do Rosário, professor Zarinha, diz, a minha reflexão, como substituir o calor humano da educação presencial em detrimento da educação à distância? São desafios também para a educação. A Irlane, eu acredito que se a comunidade acadêmica deve ter proximidade através da comunicação, para que não haja esse distanciamento, fazendo que mesmo à distância o aluno veja que é protagonista nas instituições de ensino. Assista que a cultura do afeto amoroso seja a base do novo normal para todos. Isso, né? Também acredito em aulas acolhedoras, participativas, voltadas para a ressignificação das pessoas e profissões. Aí a participação da Zarinha também, Maria do Rosário. E a pergunta, Gildate aqui coloca então uma pergunta. O que há de essencial de nossas relações humanas presenciais devem estar presentes nas relações virtuais? O que devem estar presentes nas relações virtuais? Então, aí a pergunta colocada pela Gildate, né? Vamos aí também abordar, né? Professor Eustáquio, dizendo, professora Glória, prefiro que seja uma experiência educativa ainda mais humanizada. Professora Glória diz, estamos abrindo espaços para uma tecnologia mais emocional. Tecnologia mais emocional, termo interessante, né? Fabrício, minha preocupação é que as informações vêm de referências da EAD. O momento é único e ainda não é possível ser mensurado. Quando dialogamos esse assunto, de que perfil social falamos? A educação inclusiva caminha a passos lentos. E o Brasil tem ainda esse grande desafio, né, de fazer uma educação para todos. Eu acho que na história da educação, sobretudo da educação superior no Brasil, o Brasil faz bem educação para um grupo, para uma elite, né, mas não consegue, quando levar o mesmo nível, a mesma qualidade para todos. Né? Ok. Então, vamos aqui
eu vou tentar retomar aqui, acolher um pouco de tudo aquilo que foi colocado aqui na nossa discussão, e para a gente continuar a nossa reflexão. A pergunta que ficou, né, e que fica é o que nós aprendemos, ou que podemos aprender com essa crise. E aí, a partir das colocações que foram aqui feitas, eu selecionei, se é que eu consegui, aqui, colocando em alguns aspectos. Um primeiro, né, da linha das estratégias, dos recursos humanos, né, eu acho que ficou bastante evidente aqui também, né, falar do valor das pessoas. Eu acho que esse, de fato, é, né, um aspecto, não é só a técnica, não é só a tecnologia, mas as pessoas que estão envolvidas. O Leandro chamava atenção, né, não é só estatística, não é só número, são pessoas. E aí, eu acho que, né, essa situação está nos levando a uma redescoberta do valor das pessoas. E isso, né, eu acho que não só no trabalho, né, mas esse isolamento, essa experiência do isolamento tem nos ensinado, né, como as pessoas são importantes, né, seja nos negócios, mas também no convívio, né, nas relações pessoais, na família. Eu acho que essa situação está, né, nos chamando a atenção, né, sobre o valor, né, e a importância, né, das pessoas. Também, a partir daí, eu acho que, como decorrência, a necessidade também da formação das pessoas. Então, é necessário investir, né, na qualificação, na formação das pessoas. Nós nunca estamos suficientemente preparados. Eu acho que essa pandemia, né, nos mostrou isso. Você pode ter bons projetos, bons planejamentos e tudo, mas, né, às vezes, uma situação de emergência, como foi o caso da pandemia, nos mostra que ainda temos muito que caminhar, muito que aprender, né, muito que estudar. Então, acho que esse aspecto da formação é um outro aspecto que emerge aí com força. Depois também, eu acho que apareceu aí também nas colocações a importância da gestão, né, da liderança, né, dos processos, do acompanhamento, né, do monitoramento. A não presença física exigiu e nos ensinou aí, né, a importância de estar acompanhando, monitorando os processos com objetivos, com instruções, com normas, com orientações, com apoio. Aqui no Unileste temos tido essa experiência, né, os estudantes têm manifestado que mesmo estando afastados, mesmo estando isolados, mas a comunicação, a presença de coordenadores, a presença de professores através das lives, através do diálogo, tem sido muito importante. Então, acho que esse é um outro aspecto que ressalta aí, né, a importância dessa proximidade, ainda que não seja física, ainda que não seja física, mas que as pessoas se sintam acompanhadas, apoiadas, se sintam próximas. E no nível pedagógico, né, eu acho que aí também apareceu a dimensão da virtualização trazida aí pela Viviane, mas, ao mesmo tempo, a não exclusividade do online, né, então, há momentos, essa interatividade, e aí a gente pode falar, então, né, de metodologias híbridas necessárias e que estão acontecendo e que devem intensificar. Acho que outro aspecto que aqui também foi muito evidenciado, e o envolvimento da família, a escola e família, e que, às vezes, eu acho que dá como uma coisa pré-descontada, já como descontada, que na educação superior essa relação esteja superada. Mas aqui eu acho que, né, esses momentos têm nos mostrado que há um espaço para uma relação escola e família, mesmo na educação superior, né? Que essa relação, né, não é só na escola básica, ou não é só na escola fundamental, ou na escola infantil, né, mas eu acho que aqui ficou evidente também, né, esse aspecto. E a professora Regina falava, né, tem recebido mensagens, comunicações de pais, né, de alunos. Então, acho que é um outro aspecto que, às vezes, a gente deixa meio esquecido,
né, e que aqui chama a nossa atenção também. E a professora Regina também, né, ressaltou aí a necessidade do compartilhamento de experiências, de compartilhamento das relações, compartilhamento das aprendizagens, que é, então, aí, uma relação mais próxima. E no nível pessoal, eu acho também que esses momentos, e aqui o debate também nos coloca, né, alguns aspectos também importantes. Um deles, eu acho que é analisar, avaliar, né, as nossas prioridades, as nossas urgências, aquilo que a gente tem como urgente ou como prioridade na vida. E aqui, né, eu faço um pouco uma provocação, né? Nós estamos aí praticamente há 90 dias parados, né, nos diversas formas de isolamento. E quais das prioridades ou urgências que a gente tinha lá antes da paralisação, né, e que foram realizadas, né? E se elas não foram realizadas, eu acho que é de se perguntar se eram realmente urgências ou se eram realmente prioridades. Então, acho que o convite aí, né, a revermos as nossas prioridades, as nossas urgências. E também, a partir daí, também os valores, né? O que são valores, ou aquilo que a gente realmente coloca como valor na nossa vida, do que realmente precisamos para viver. Acho que nesses dias, nesse tempo de isolamento, nesse tempo de pandemia, algumas coisas emergem assim como necessárias, mas tidas como muito simples. O caso saúde, né? E aí, sobretudo, diante, né, da doença, às vezes até mesmo da morte de pessoas próximas, pessoas queridas, nos faz, né, perguntar e nos faz revalorizar a saúde, né? Então, acho que é um aspecto importante. Outro, a família, né? Também a família, já citamos isso anteriormente, mas eu acho que vem como um valor muito forte também, o ter que ficar em casa, né? Não é só ficar contigo, né, as pessoas umas próximas das outras ou perto das outras, mas efetivamente, né, num clima de família. E aí, capacidade de diálogo, né, de convivência, são aspectos importantes. A comunicação, né? Eu acho que é outro ponto que emerge aqui também muito, muito fortemente. Esse tempo de isolamento, né, nos leva a refletir e a perguntar sobre, né, as nossas formas e os nossos processos de comunicação. E também eu acho que ainda, né, um último ponto que eu acho que emerge aqui também é como gerenciar o tempo, né? O tempo, o nosso tempo. Nós estamos aí em casa e às vezes, a gente até então corria atrás, né, das tarefas para dar conta, aquilo que nos era, né, pedido, imposto, cobrado, e agora que a gente, às vezes, essa cobrança, né, ela diminuiu de um certo ponto, a gente às vezes se perde na gestão do próprio tempo. O que é mais importante, o que fazer, o que efetivamente, né, dar valor, o que efetivamente fazer, né, nesse momento. Então, acho que são aí, né, aprendizagens ou, né, perguntas que nos surgem, né, desse cenário que nós estamos vivendo aí. Então, são reflexões, eu acho que eu, né, tentei aqui um pouco buscar, a partir, né, das colocações, das reflexões, o que nos fica diante do tema que nós temos, horizontes, né, para o pós-pandemia, né? E aí o que nos pergunta e nos desafia nesse momento. E aí eu pergunto aos debatedores, né, aí gostariam de complementar, né, ou já caminhando também para nossas considerações finais, aí, né, então, cada um, começamos pode ser pela Viviane na mesma ordem? Começamos pela professora Viviane? Ótimo, professor Genésio. Eu acho que aí com a fala, né, dos dois colegas também e do senhor próprio, a gente tem um olhar aí que a tecnologia, né, até coloquei ele no chat, ela pode e deve ter um olhar humanizado, né? Então, às vezes, a nossa impressão é de que vou estar fazendo educação à distância, atividades remotas, uso de tecnologias,
e eu vou me comportar como uma máquina, né? E eu acho que esse está sendo o grande desafio desse processo agora de famílias e docentes, instituições, de provar que a gente pode tornar esse processo aí mais humano, né? Pensando que atrás de cada processo das máquinas, ali a gente tem uma família, a gente tem um estudante, então eu acho que é possível, né? Então, obrigada aí pela sua fala aí final, né, de fazer essa junção aí dessas observações, foi muito, muito importante, e agradeço a oportunidade de estar junto com vocês. Obrigado, professor Viviane. Professor Leandro? Também agradecer por esse espaço de fala, e a todos, e parabenizar também os colegas, né, pelas importantes contribuições. Vamos ter um cenário, estamos tendo um cenário aí na nossa frente, mas sempre a gente tem aquela esperança de fortalecimento. E achei muito interessante essa sua fala também de ressignificar o nosso dia a dia. Eu acho que é um momento também que, individualmente, cada um vai pensando, né? E aí? Qual o sentido disso tudo para mim, para o meu dia a dia, para a minha família, das minhas buscas, dos meus objetivos, né? Tudo aquilo que se pensava, né? Planejou, parece que tudo estava sob controle, né? De repente, também você não é esse controlador das coisas, né? De fato, as coisas vêm, né? Vira tudo de perna para cima, e aí você começa a refletir. E aí? Qual né, diante dessa vida, né, desse presente que eu ganhei, que é a minha vida, que aí? Né, o que eu estou fazendo com isso? Né, o que eu estou contribuindo com tudo isso? Será que tem coisas que valem a pena? Será que tem coisas... Então, eu acho que são atitudes e comportamentos que realmente... Né, espero que esse momento fortaleça ainda mais esse grupo e que possamos chegar mais na frente, ainda mais unidos e com ressignificações mais humanizadas, né? com uma força, né, que realmente faça a vida valer a pena. Obrigado a todos. Muito obrigado, professor Leandro. Professora Regina? Professor Genésio, o que fica aqui para mim como um fechamento desse fórum é realmente a necessidade de evitarmos desperdiçar toda a riqueza que essa experiência nos trouxe, né? Eu acho que nós precisamos aprender a valorizar os movimentos alternativos que nós vimos surgir, movimentos alternativos de organização dos estudantes, dos professores, diferentes maneiras de conduzir a mesma atividade, e não deixar que essa experiência tão rica, né, criada nesse momento tão incontrolável, imprevisível e incerto, nos faça, né, voltar àquilo que um dia fomos e que nós já sabemos, não serve mais para explicar as mesmas coisas. Agradeço aqui aos meus colegas pelas considerações, ao professor por todas as reflexões e a todos os participantes, né? Eu acho que a troca de experiências é que vai fazer com que os próximos momentos sejam ainda mais significativos. Muito obrigada pela oportunidade e pela presença de todos. Obrigada, professor. Muito obrigado, professora Regina. E aí, eu acho que o nosso debate não tem, né, uma conclusão, né? Não há previsão, não há pretensão, né, de se concluir. O que queremos aqui é mesmo conversar, chamar a atenção sobre alguns aspectos, provocar, né, reflexões e a gente continuar, né? E aqui eu acho que como parte também aqui finalizando,
eu trago aqui um pouco esse convite, né, que a professora Regina faz, né, de a gente compartilhar. Ninguém tem resposta pronta, ninguém tem a resposta como receita pronta para cada situação. Mas à medida que a gente compartilha, à medida que a gente coloca em comum, que a gente debate com o outro, a gente vai, né, fortalecendo na nossa caminhada, no nosso caminho. Né? Então, acho que é um convite aí mesmo, né, a partilhar. E uma certeza, eu acho que uma certeza que a gente fica em tudo isso é que juntos a gente é mais forte. Né? Então, acho que esse convite do compartilhamento, da partilha, é um convite para estar juntos. Né? Eu acho que esse é o desafio que fica. Né? Vamos encontrar novos caminhos, vamos encontrar respostas possíveis. Né? Podem não ser as melhores, podem não ser, né, aquelas que gostaríamos, mas aquelas possíveis dentro do nosso cenário. Mas sempre juntos, né, eu acho que somos mais fortes e podemos nos apoiar uns aos outros. Eu quero também agradecer ao BEC pela promoção desses debates, dos fóruns, agradecer a todos os participantes aqui hoje, particularmente os debatedores, professora Viviane, Leandro, Regina, muito obrigado pelas contribuições, pelas colocações de vocês, a todos os mais participantes que estão aí, nem todos os comentários, nem todas as questões ali apresentadas no chat tivemos condições aqui de abordar, mas acho que no todo da conversa a gente passou um pouco por cada questão ali colocada. E eu perguntaria ao Padre Romualdo, se o senhor quer aí fazer uma consideração, uma colocação final? Sim, só para fechar, não é nem fechar, mas para apenas no final dessa série de painéis, o nosso reconhecimento à Diretoria de Educação e Expansão, que teve a feliz ideia de promover, de criar esses painéis e colocá-los com uma agenda das nossas vidas. A segunda coisa é agradecer a Regina, agradecer Viviane, Leandro, e você, Genésio, pela condução desse último fórum que nos está apontando e tenta apontar o nosso futuro. Eu estava aqui pensando com os meus botões. A pressão do momento difícil, meu fundador, eu já repeti isso algumas vezes, o educador, fundador Gaspar Bertoni, disse assim que os momentos difíceis são os mais oportunos, e parece que isso é bem verdade. Aqui, esses momentos sob pressão nos fez ressignificar a autonomia da aprendizagem, né, Regina? O comprometimento do próprio aluno, o compartilhamento do professor, o professor se entender como facilitador e não como o dono da verdade, fez com que nós todos compartilhássemos, inclusive de forma online, e com uma presença afetiva até muito forte. Alguém aí usou a expressão da tecnologia afetiva ou emocional, qualquer coisa. Então, nós tivemos, sob pressão, várias experiências, muitas experiências. E os três debatedores nos colocaram diante de vários detalhes da experiência. E o Genésio fez uma síntese aí final. Assim, nós sentimos que precisamos ser mais solidários, e a experiência da solidariedade, nessa época, ela existiu, ou do comprometimento, de buscar, de qualquer forma, as soluções para sair da dificuldade que nos pressionava de alguma forma. Então, uma série de experiências, e experiências que são ricas, e parece que até é um sonho de todo ser humano, essa coisa toda, que é mais bonita, que parece que está existindo no momento da dificuldade. E aqui vem a convocação de Regina. Acho que vale a pena essa convocação. Brigar para que
não se desperdice a experiência. Acho que é uma luta séria esta, para que a gente não... A nossa memória é curta. Quando a gente passar do tempo difícil ou da tempestade e estivermos na bonança, possivelmente a gente esqueça muita coisa. Aí então vale a convocação. Não desperdiçar, de sorte nenhuma, as grandes e profundas experiências que esse momento nos dá. É uma grande provocação, aliás, uma grande convocação. No mais, muito obrigado, Viviane, muito obrigado, Leandro, muito obrigado, Regina, e muito obrigado, Genésio, pela condução desse quarto e último painel, que foram muito ricos e nos aproximaram de forma extraordinária. Agradecido. Passem bem, tenham muita saúde e a proteção do nosso Pai para todos nós. Muito obrigado, Padre Romualdo, pelas palavras, pela acolhida, sempre muito afetiva, muito carinhosa, muito obrigado. E eu dou a palavra ao Joaquim, né, que tem aí um recado para a gente no final. Vamos lá, Joaquim? Vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui, novamente para partilhar a proposta da campanha Ágape, né, uma campanha para arrecadação de recursos financeiros com o objetivo de aquisição de cestas básicas e materiais de higiene para famílias impactadas pelo Covid, né, nos espaços onde a gente atua enquanto grupo educacional. Então, a gente tem compartilhado essa informação, porque esses vídeos também estão disponíveis na conta do YouTube da UBEC, a gente tem disponibilizado também essas imagens nos nossos grupos, nas nossas redes, então, desejosos também de que esse processo pós-pandemia nos torne cada vez mais solidários e mais solidárias, né, então... Aqui está o convite para que a gente possa compartilhar, colaborar e participar da campanha. Este era o recado, o aviso paroquial desta tarde de terça-feira. Ok, muito obrigado, Joaquim. Então, agradeço também a presença de todos vocês que participaram conosco. Mais uma vez, eu agradeço aí aos debatedores, e vamos continuar juntos, né, no nosso trabalho, na nossa luta. Somos todos juntos, vamos todos juntos continuando os nossos trabalhos, distantes fisicamente, mas próximos no coração. Um abraço, uma boa tarde a todos e todas. Boa tarde, tchau. Boa tarde a todos, gente. Tchau, tchau, boa tarde, obrigada.